Look into my eyes. I'm going to hypnotize you. Yes, you. Right now. No, don't look away. Look into my eyes. Desde a década de 1940, os comerciais nos mantêm grudados às telas, com seus truques chamativos, jingles cativantes e slogans sagazes. Mas alguns são inesquecíveis pelos motivos errados. Então fique ligado enquanto damos uma olhada em comerciais bizarros que realmente foram ao ar na TV. Quando criança, eu adorava brincar com brinquedos de plástico. Se fossem movidos a pilha, então melhor ainda. Agora, tem uns brinquedos movidos a pilha que eu tenho pavor. So, is everybody using Duracell batteries? You kidding? The second I heard you can't buy a longer-lasting battery, I bought the family a whole case. Reminds me of the first time we tried Duracell batteries. We were living in Tulsa with your great Aunt Emma. We shared a one-room apartment. Herb, did you slip her one of those other kinds of batteries? Me? Como não ter medo disso? Como é que é? O Herb acabou de matar aquela mulher com pilhas baratas. De 1994 a 1996, a Duracell exibiu comerciais pelos Estados Unidos, apresentando os Puttermans, essa família bizarra de bonecos, cuja existência dependia de pilhas de longa duração. Os atores que interpretavam os Puttermans eram cobertos de látex da cabeça aos pés, tipo até nos dentes, e essa aplicação durava de 3 a 4 horas. Cada parte da maquiagem era muito maior do que o corpo real dos atores. Suas cabeças ficavam 35% maiores e as mãos com o dobro do tamanho normal. Acho que seria uma boa pra mim com essas mãozinhas minúsculas. Mas apesar do tamanho maior, os figurinos eram feitos de espuma de borracha rígida, que envolvia os seus ombros e dava a eles esse movimento afetado de robôs. Apesar dessa aparência horrível dos Puttermans, a rede de TV ABC queria dar a eles a sua própria série. E o próprio senhor Hollywood, Steven Spielberg, considerou fazer um filme com eles. A Duracell descartou todas as ideias, dizendo que não queria perder o controle dos Puttermans. Provavelmente foi melhor assim, porque alguém assistiria um filme inteiro com esses monstros. Ainda bem que existem vários mascotes de marcas legais. O Tigre Tony, o Ronald McDonald, o Gigante Verde da Green Giant. Ah, e olha só esse comercialzinho alegre da Sunfizz. Mom, we're thirsty. Well, I've got 2 glasses of Sunfizz coming right up. Sunfizz, that's our favorite. That's because there's a delicious ray of sunshine in every drop. Come on, guys. I'm filled with nature's goodness. It's okay. Hey, what's with you people? I've got vitamins and minerals. Meu Deus do céu, o que são esses olhos pretos sem alma? Bom, pra ser justo, essa aberração não é realmente um mascote do Sunfizz. Aliás, Sunfizz nem uma marca de verdade. Tudo isso foi uma grande piada feita pela Sprite pra tirar um sarro de mascotes de desenhos animados feitos pra atrair crianças. O comercial americano foi ao ar pela primeira vez em 1998 e foi dirigido pelo futuro garoto prodígio do cinema Spike Jonze. Esse cara viria dirigir outros filmes estranhos que mexem com a cabeça, como Quero Ser John Malkovich, Ela e Onde Vivem os Monstros. Aliás, as criaturas gigantes desse último ainda me deixam com medo. Mas a infância é mais do que se assustar com bichinhos de pelúcia. Vamos falar de doces. O pátio da minha escola era praticamente um mercado de vendedores ambulantes, com aquela criançada trocando doces. Mas tinha um que ninguém queria. Os Gushers da marca Betty Crocker. Essa coisa nojenta espirrava uma gosma quando você mordia e foi lançada em 1992. Tudo bem, nada estranho até agora. Mas 4 anos depois, eles lançaram esse comercial nos Estados Unidos. Introducing new Fruitomic Punch Gushers with a taste that's gonna drive you fruity. It's very, very different and totally appealing. Não fui só eu que fiquei assustado com esse anúncio. De acordo com os meus amigos, quer dizer, pessoas aleatórias no YouTube e no Reddit, esse foi o motivo exato pelo qual as pessoas se recusavam a comprar. Tipo, olha a vida de todas essas crianças sendo arruinadas só porque elas morderam o que pensavam ser um docinho inofensivo. Já entenderam por que eu não mostro minha cara, né? E parece que os Gushers não são os únicos doces que desfiguram crianças. What brings you two into my office? I looked up and my gel pudding was gone. And I know he took it. Jeremy, look at me. Look at that smile. That is pudding face. You took my pudding. The evidence is hard to dispute.
Essa é exatamente a imagem que eu quero ter na minha cabeça enquanto eu como um pudim em formato de cocô feito de ossos de porco. Porque, sim, gelatina é feita de ossos de porco, mas essa criança com cara estranha ainda é menos assustadora do que os antigos comerciais de gelatina. E se você quer ficar por dentro de mais comerciais estranhos, é só curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário. E seguimos com anúncios perturbadores. Se tem uma coisa que a senhora Fala Sério aqui detesta, são os meus pés nojentos. E eu não tenho culpa se eles são suados, amarelos e cheios de fungos. Se ao menos houvesse algo que pudesse deixar eles tão cheirosos e macios a ponto de a minha esposa não ter escolha além de... Entende? Isso mesmo, esse comercial de 1990, que eu acho que foi dirigido pelo Quentin Tarantino, é da empresa espanhola Piepic. Alguém aí entendeu o que essa empresa faz? Não? Então, isso aqui é um anúncio de desodorante para os pés, já que pied em espanhol significa pé, mas as propagandas com pés não acabaram. Olha só essa da extinta empresa STA Travel, se bem que eu acho que não são os pés que você vai prestar atenção aqui. At STA Travel, we're full of useful travel tips. For example, if you're traveling in Australia, it's worth remembering that if you ask for Durex, you'll end up with a well-known brand of sticky tape. Cara, que agonia de assistir isso. Bom, assim como aqui no Brasil, Durex é conhecido na Austrália como uma fita adesiva, mas acho que é pelas gerações mais antigas, já que essa marca não é mais vendida no país. Mas nos Estados Unidos e em outros países, Durex é uma marca de um produto que serve pra outra coisa. Bom, se você é um ex-fumante que nem eu, sabe que de vez em quando bate aquela vontade de dar uma tragada. E em lugar nenhum esse sentimento foi melhor retratado do que nesse comercial. Acho que esse boneco aí ainda seria um Coringa melhor que o Jared Leto. Mas não é só o monstro do cigarro que é perturbador. É a música pesada e forte. E a cara que o sujeito faz quando quer um cigarro. Esse é um comercial japonês da marca Nicorette, lançado nos anos 2000. Mas não foi só o Japão que foi atormentado por monstros de cigarro. Tem esse anúncio de 2002 no Reino Unido, que tem uma abordagem mais arrasadora. E tem também esse aqui que eu gosto muito, lá da Austrália. Parece que as pessoas realmente gostavam de bater em cigarros humanoides nos anos 2000. E eu com certeza nunca cruzei com um desses. Senão, certamente eu jamais teria adquirido esse vício maldito. Falando em maus hábitos, sendo uma bola redonda, tem um comercial que realmente me toca.
me identifiquei com essa da barriga. Esse comercial britânico de 2000 fez parte de uma campanha de 4 milhões de libras da Reebok, mais de 9,8 milhões de dólares hoje. Ao contrário das suas concorrentes, a Nike e a Adidas, a Reebok queria atrair um homem comum, barrigudo e beberrão de cerveja, que faz exercício só para poder comer um pouquinho mais de peixe com batatas fritas. A barriga em si é, na verdade, uma fantasia de 2,40 de largura e 1,5 m de altura, feita de espuma vazada e decorada com pelos e pintas de plástico, para dar esse realismo perturbador. Lá dentro, um ator controlava a coisa e suas pernas foram apagadas digitalmente na pós-produção. Algo nessa estética propositalmente feia e no humor seco acabou tocando o público britânico. O comercial, que ainda tem uma melodia estridente, porém cativante, se tornou um sucesso estrondoso com essa história de "a barriga vai te pegar", o que reverberou por todo o país. O anúncio da Reebok surgiu logo após a Cool Britannia, uma onda cultural e econômica que atingiu o Reino Unido entre os anos 90 e 2000, contando com muita criatividade. Olha só esse comercial britânico de 1999 anunciando o primeiro PlayStation. Let me tell you what bugs me about human endeavour. I've never been the human in question. Have you? Mankind went to the moon. I don't even know where Grimsby is. Forget progress by proxy. Land on your own moon. It's no longer about what they can achieve out there in your behalf, but what we can experience up here in our own time. It's called mental wealth. Entendi foi nada. O anúncio foi dirigido pelo videoartista Chris Cunningham, e a garota, que eu acho que é uma alienígena, foi interpretada pela escocesa Fiona McLean, de 17 anos. E quem conseguiu entender o sotaque escocês dela, soube que ela estava falando da busca humana por progresso. Agora, a mensagem por trás disso, em vez de se preocupar com o panorama geral, perca seu tempo com o PlayStation, porque ninguém se importa. O que importa é você estar feliz. Tá bom, achei surpreendentemente filosófico para um comercial de console. Pelo seu dia de trabalho, Fiona recebeu 10 mil libras, mais de 23 mil dólares hoje em dia, e também ganhou um PlayStation. Na hora da filmagem, ela não tinha a mínima ideia do que iam fazer com seu rosto. Ela até falou que depois que o comercial foi lançado, algumas pessoas acharam que aquela era a cara dela. Claro, tudo é a magia da computação. E aquela parte do final em que ela ri de algo fora da câmera, na verdade nem estava no roteiro, mas o diretor curtiu tanto que acabou deixando. Avançando para 2006, os gamers aguardavam ansiosamente o lançamento do Play 3. Durante o quarto jogo da World Series, os telespectadores finalmente tiveram a primeira chance de ver o console. Bom, como você deve imaginar, as reações a esse comercial foram variadas. Alguns ficaram assustados, outros maravilhados, e a maioria das pessoas ficou simplesmente confusa. A verdade é que aquele bebê sinistro tinha a intenção de representar as emoções que o PlayStation 3 conseguia despertar no jogador, e eu admito que me passou totalmente despercebido. Estima-se que a Sony tenha gasto a incrível quantia de 150 mil dólares nessa campanha, o que dá mais de 230 milhões de dólares hoje. Mas no que eles gastaram tanto dinheiro? É só uma boneca de plástico numa sala. E por falar em bonecas horríveis, dá uma olhada nesse comercial da marca Remco. Listen to Remco's Baby Laugh a Lot. You're listening to Baby Laugh a Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle.
Essa risada me corta feito uma navalha. E qual é dessas meninas virando a cabeça repentinamente, totalmente sem expressão? Sério, tudo nesse comercial tá muito errado. Claramente um anúncio pra quem quer comprar uma boneca possuída pelo capeta. Eu não consegui encontrar muita coisa sobre esse brinquedo, só que ele foi produzido pela empresa de brinquedos Ramco, e que algumas pessoas na internet falam que é de 1971, mas acho que quanto menos eu souber melhor. E se você achava que bonecas de terror eram ruins, espera só até eu estragar os cachorros pra você. Consome, consome, consome panchi. Ponchi じゃないよ、コンソメパンチ。うまさが効いてるコンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。コンソメ、コンソメ。What the hell was that? Esse foi um comercial de 2007 da fabricante japonesa de salgadinhos Calbee para os salgadinhos Consome Punch. Só que o mascote que eles escolheram parece tipo a fusão de um cachorro e um homem. Eu gosto de pensar que o cachorro Calbee já foi o irmão mais velho do garotinho, que depois de ser transmutado com seu cachorro de estimação tenta ajudar o seu irmão mais novo a conquistar sua paixão. Ou talvez seja só um cara numa fantasia de cachorro morando no quintal dele. Enfim, é muito estranho. O sucesso do anúncio levou a Calbee a criar mais comerciais com cachorro. Tem um que ele luta e provavelmente mta um outro cachorro, e esse onde ele é abduzido por alienígenas. Sim, faz todo sentido, mas o primeiro ainda é o meu favorito. Os outros vão um pouquinho além do nível da loucura pra mim. E agora passando pra algo completamente diferente. Humans, you must stop. You must stop. Now. Bananas are for monkeys. Eating the monkey's food. Stop eating the banana after working out. Kano maxes twice. O que foi isso? Essa atrocidade foi lançada em 2008 pela empresa sueca Gainomax. E acreditem ou não, esse comercial de dar pesadelos, fazendo uma paródia do filme O Chamado, era para promover a sua bebida proteica. E eu não quero saber de bebida proteica depois de ver isso. Só um ursinho de pelúcia e um cobertor para me esconder. E seguindo adiante, lembra daqueles chimpanzés bobos, naqueles antigos anúncios de dicas para crianças com menos de 18 anos? Ou será que eu quis dizer aqueles chimpanzés que foram obrigados a se fantasiar e atuar e que ficaram com o psicológico danificado? Ah, sim, aqueles chimpanzés que depois de passar a vida sendo treinados por humanos não tinham habilidades sociais necessárias para interagir com a própria espécie? Ah, claro. Parece que temos mais comerciais malditos para colocar na lista. Anúncios nem sempre vêm de grandes empresas. Em meados dos anos 2000, um cara desconhecido chamado Mark Brown era dono de uma loja chamada Norton Furniture, localizada em Cleveland, no estado de Ohio. Para atrair mais clientes, ele decidiu criar o seu próprio comercial. Good news for people that have credit problems. Norton Furniture is here for you. Now, seriously, if you can't get credit in my store, you can't get credit anywhere. My name is Mark, and you can count on it. You gotta help me out with something. Para as pessoas de Cleveland que cochilavam no sofá com a TV ligada, esse cara com a barba grisalha e espessa, o jeito de falar desajeitado e a voz rouca e desgastada causou uma ótima impressão. E isso foi só o começo. Com o tempo, ele criou mais 67 comerciais bizarros que foram ao ar na TV local. E essa estranheza valeu a pena. Pessoas de todo o estado se aglomeravam na Norton Furniture para conhecê-lo e tirar fotos. A ponto de agora ele ter impressionantes 67 mil fotos em um mural dedicado à loja. Ele até apareceu em um comercial do Taco Bell em 2016 para anunciar sua nova quesalupa, o qual foi ao ar durante o Super Bowl. If you can't get credit at Norton Furniture, you can't get credit anywhere. And if you can't get cheese in a shell, look no further than Taco Bell's new quesalupa. It's gonna be big. So big, it might be bigger than same-day delivery. For fabulous furniture, come see me. For cheese bacon with shell, go to Taco Bell. My name is Mark, and you can count on it. Um marketing bem duvidoso, mas nada mal para um cara que fez alguns comerciais baratos, que só passavam da meia-noite às 6. Outra estrela em ascensão veio do Egito em 2010. A marca Panda Cheese queria promover os seus produtos, então se uniu à agência Elephant Cairo e produziu 3 comerciais inesquecíveis.
صباح الخير يا استاذ صفي. يلا يلا عشان الفطور. جايبه لك النهارده سندوتشات جبنه. لا والله ماليش نفس. Chasing love can drive you mad and make you feel real good, make you feel so sad. Oh, 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 chasing love. Make you oh, chasing love. Oh, 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 chasing love. Sim, esses anúncios bizarros geraram milhares de memes. Os responsáveis pelo projeto eram Ali Ali e Majed Nassar, que ficaram perplexos com o nome do produto. Tipo, não era um queijo feito de bambu nem de leite de panda. O que um queijo tem a ver com panda? Para acabar com a confusão, eles decidiram colocar o panda em destaque. Pro design da criatura, eles se inspiraram no gorila baterista da Cadbury e optaram por um estilo ultra realista. Originalmente, Ali e Nassar queriam que esses anúncios fossem bem mais violentos e sangrentos, mas ao mostrar aos executivos os planos iniciais, eles foram instruídos a moderar o tom. Mesmo com as cenas mais brandas, os poderosos não ficaram felizes com a forma como a sua marca foi representada. E uma semana depois da exibição, todos do departamento de marketing foram demitidos. Felizmente, o sucesso do Panda resistiu ao teste do tempo, tendo uma longa vida após a morte na internet. Outro comercial estranho chegou a nós em outubro de 2010, bem a tempo do Halloween. Essa surpresa sazonal inspirada em gostosuras ou travessuras veio da Snickers. Hello, Mrs. Jensen. You don't have any Snickers in your shopping cart. The neighborhood kids love Snickers on Halloween. Let me help you. Oh, I'm only helping. Snickers. we're definitely going to her house. Shh. This Halloween, nothing satisfies like Snickers. Digamos que foi bem estranho. Se não tivesse aquela revelação no final, ia ser bem difícil dormir. Por ser tão bizarro, o comercial americano foi um sucesso estrondoso e até inspirou alguns cosplays de mulheres assustadoras. Caramba, esse aí tá mais assustador que o anúncio. O culto à mulher do Snickers cresceu e a sua roupa foi vendida no site de leilões de celebridades Clothes Off Our Back por $1.900, quase $3.000 hoje em dia. Essas propagandas assustadoras estão me deixando meio nervoso. Melhor eu relaxar com um belo balde de sorvete. There's good reason for my glistening skin and how I shine. And how my pores are so clean and clear. Acho que eu mudei de ideia. Esse comercial bizarro foi criado pela empresa americana Little Baby's Ice Cream em 2012. A empresa fez o seu nome vendendo sabores excêntricos, que envolviam desde chá e pimenta sriracha, até mostarda chinesa, e acho que queria um anúncio que refletisse essa marca excêntrica. O comercial foi dirigido por Doug Garth Williams, um cara que se autodenomina um esquisitão, e estrelado por Asa Shaib como a mutante do sorvete. E ao contrário do que eu pensei, ela não é um monstro. Eu encontrei uma usuária do Reddit que afirma ser ela, e até achei essa foto. Parece que ela é humana, e ela nem foi coberta de sorvete. Na verdade, ela foi coberta de marshmallow. Por essa você não esperava. É que se eles tivessem usado sorvete, a garota ia congelar. E quanto àquela parte faltando na cabeça, a equipe fez isso usando o Adobe After Effects, fazendo parecer que ela realmente tinha tirado o sorvete da cabeça. Mas essa não foi a única obra de terror que Doug e Asa fizeram. Juntos, eles também fizeram Love Lickers, que na verdade é mais do mesmo. Nossa, com todos esses comerciais de dar ânsia de vômito, certamente o sorvete da Little Baby estava voando das prateleiras, certo? Bem, claro que não. Em 2019, a empresa fechou. Nossa, que coisa, por que será? Já o Doug, essa mente engenhosa, fez outros comerciais depois.
Alguém aí me diz, isso é uma propaganda de quê? É um estúdio de tatuagem e cabelos. É sério, e eu não acredito que eu vou dizer isso, mas esses dois anúncios são insignificantes em comparação com o próximo. Continua assistindo se você conseguir. 옛날에 토끼와 거북이가 숲속에서 놀고 있었어요. Eu não lembro de terem me contado essa versão da Tartaruga e da Lebre. Bom, pelo que eu entendi, esse é um comercial para um aplicativo sul-coreano chamado Moga Travel, que serve para as pessoas encontrarem quartos para escapadelas românticas, ou em outras palavras, motéis. E eu tentei baixar na App Store, só para pesquisa, né? Só que eu não encontrei. E claro, não saber ler ou entender coreano também deixou as coisas bem mais difíceis. Se você conseguir traduzir o comercial ou tiver mais informações sobre ele, por favor, me avisa aí nos comentários. Tá, agora vamos ver anúncios de utilidade pública. Comerciais criados para conscientizar, mudar o comportamento das pessoas ou simplesmente nos assustar. Enquanto eu vasculhava os arquivos, eu descobri que a Grã-Bretanha é a rainha desses anúncios, onde são conhecidos como filmes de informação pública, ou na sigla em inglês, PIFs. Alguns deles, como o Apaches de 1977, tem tanta violência infantil que eu não posso mostrar aqui. Em vez disso, vamos dar uma olhada nesse filme assustador e bobo de 1973. Charlie and I were in the park. Then this man came up and said, "Would I like to see some puppies?" And I said yes. And I was going to go, but Charlie stopped me. Charlie's reminded me, my mum says I shouldn't go off with people I don't know. Then the man went away. We went and told Mummy, and she said we'd been very good. I got an apple and Charlie got something he likes. He says never go anywhere with men or ladies you don't know. Os anos 70 era uma época bem estranha. Esse aqui é parte da série Charlie Says, uma coleção de 6 pifs animados do Reino Unido. Eles mostram um garotinho solitário que passa os dias com seu gato de estimação, o Charlie, e cada vídeo terminava com uma lição de moral sobre os horrores que espreitam em casa. Os filmes foram criados pelo extinto Escritório Central de Informações, e o seu visual desleixado se deve ao animador Richard Taylor. Ele fez os filmes com animações de recortes, o mesmo método usado no primeiro episódio de South Park. Para as gerações mais velhas que cresceram com esses episódios, eles atingiram um tom nostálgico, chegando a ser eleito o pif favorito da Grã-Bretanha em 2006. Mas honestamente, a ideia de uma criança cujo único amigo é um gato perturbado não me dá aquela sensação acolhedora. Algo no visual monótono dos filmes, na fala desajeitada do ator mirim, no perigo iminente, faz com que tudo pareça muito estranho. Eu certamente não ia me aproximar dessa criança e desse gato. Mas não são só crianças que correm risco no mundo dos pifs. Os animais podem ser igualmente vulneráveis, e a instituição de caridade britânica RSPCA faz campanha para protegê-los há 200 anos, até mesmo deles próprios. Please give us a pound, or we'll have to pull the trigger. Sério, a minha reação foi, como assim? E logo depois eu pensei que esse cachorro é um ótimo ator. Dá pra entender por que alguns espectadores em 1987 podem ter ficado um pouco confusos com esse comercial de uma instituição de caridade pro bem-estar animal. Será que a instituição estava fazendo uma referência a essa capa da National Lampoon de 1973? Bom, só que ao contrário da revista, a instituição de caridade não estava tentando ser engraçada, o que apenas deixou as pessoas surpresas e confusas. A instituição voltou atrás no PIF e lançou essa versão mais curta e sem uma arma. Before you give someone a dog this Christmas, please count the cost. Não me convenceu. Os caras insinuaram que iam atirar num cachorro. No geral, os anos 80 foram uma época difícil, especialmente para a comunidade LGBT+, que enfrentou o impacto devastador da epidemia de HIV. Homens gays, em particular, estavam sofrendo com essa doença terrível. Então, em 1986, o Departamento de Saúde lançou uma campanha de saúde pública para conscientizar sobre a misteriosa doença, resultando no lançamento desse filme de 1987.
There is now a danger that has become a threat to us all. It is a deadly disease and there is no known cure. The virus can be passed during intercourse with an infected person. Anyone can get it, man or woman. So far it's been confined to small groups, but it's spreading. So protect yourself. And read this leaflet when it arrives. If you ignore AIDS, it could be the death of you. So don't die of ignorance. Com a potente voz de John Hurt e a direção de Nicholas Roeg, famoso pelo clássico de terror Inverno de Sangue em Veneza, e também pelo assustador Convenção das Bruxas, esse PIF causou um grande impacto. Tudo começou com o secretário de saúde, Norman Fowler, que foi incentivado a lançar a campanha Não Morra de Ignorância, após testemunhar as trágicas mortes de jovens vítimas da doença. Infelizmente, a primeira-ministra Margaret Thatcher era conhecida pelas suas opiniões pouco compreensivas em relação à comunidade LGBT+. Children who need to be taught to respect traditional moral values are being taught that they have an inalienable right to be gay. Impassível, Fowler foi em frente, deixando claro que a AIDS representava uma ameaça a todos, não apenas a grupos minoritários. A atmosfera sombria foi criada para assustar as pessoas e fazê-las ler o folheto informativo distribuído a todas as famílias do país. Embora Fowler tivesse boas intenções, houve uma reação negativa contra o PIF por causa das suas táticas alarmistas, que muitos acreditam espalhar desconfiança e ódio contra gays, tornando suas lutas durante a epidemia ainda mais difíceis. Aliás, o que você acha disso? Não esquece de manter o respeito e me conta aí nos comentários. E agora, cruzando o oceano, vamos ver um anúncio de serviço público dos Estados Unidos. Deixa eu até me ajeitar na cadeira para esse anúncio. I know a place that's peaceful and quiet. A place where animals play. It's called the forest, but every year we start forest fires. A careless match, a cigarette, and poof, fire. So the next time you're in the forest, be extra careful. Okay? If you knew it was me, would you have listened? Smokey? Que jeito de frustrar o espectador. Então, era o Smokey, o urso, usando a atriz Joanna Cassidy de terno, feito o Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes. Ah, legal. Esse anúncio de serviço público de 1973, com esse urso mentor, foi criado pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos. Aliás, apesar da voz estrondosa e da comunicação inexpressiva, Smokey é um mascote adorado pelo serviço desde 1944, e é até hoje. Não me entendam mal, eu apoio totalmente a missão do Smokey de proteger os habitats. Mas será que precisava mesmo daquela cena dele arrancando o rosto? Ok, muitos dos PIFs e anúncios de serviço público que vimos se concentram em manter as crianças seguras. E da perspectiva delas, os adultos podem ser mesmo bem assustadores. A gente é grande e faz muito barulho, e um comercial da Finlândia realmente demonstra esse medo. Caramba, essa campanha de 2012, simplesmente intitulada Monstros, foi criada pela Fragile Childhood, uma instituição de caridade que ajuda crianças com pais alcoólatras. O anúncio mostra o quão ameaçadores e imprevisíveis adultos podem ser, além do impacto psicológico que isso causa nas crianças. A Fragile Childhood revelou que na Finlândia é comum que o consumo de álcool seja considerado um assunto privado das famílias, o que dificulta que crianças com pais alcoólatras encontrem o apoio que precisam. Então, parabéns à instituição pela conscientização. Agora, cadê meu controle remoto? Ah, tá ali. Deixa só eu... Ah, droga. Parece que chegamos ao fim. Qual comercial estranho mais te assustou? E você conhece algum comercial horrível que eu não tenha falado? Me conta nos comentários e obrigado por assistir. Até a próxima!